Você é uma mulher forte, mas está cansada de ter que aguentar tudo? Então fica aqui comigo, porque essa aula não é uma aula comum de Instagram. E antes de começar, aproveita e salva esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai querer voltar aqui depois para dar uma olhada em tudo. E eu preciso te avisar três coisas importantes. Primeiro, essa é uma aula um pouco mais longa, porque tem um conteúdo que vai te ajudar a entender um pouquinho melhor esse seu momento. O segundo aviso é que não é para te vender nada, então pode ficar tranquila. E a terceira é que essa aula não é nada sobre controlar a sua ansiedade. Aliás, é o contrário de tudo o que você ouviu até hoje. A maioria das mulheres que chegam até mim, elas dizem a mesma coisa. Dani, eu tô muito ansiosa, cansada, esgotada, não consigo desligar e tô vivendo no piloto automático, apagando incêndio para tudo quanto é lado. Eu não aguento mais. Mas existe uma pergunta que ninguém faz para essa mulher e nem ela mesma faz para ela, que é: e se a sua ansiedade não for a causa? E se ela for o alerta de algo que dentro de você já não aguenta mais viver assim? A maioria das mulheres que chegam até mim são mulheres responsáveis, executoras. Elas dão conta de tudo: casa, família, trabalho. Resolvem problemas que ninguém mais consegue. Por fora são fortes, mas por dentro está acontecendo algo que ninguém está vendo. Às vezes ela chora escondida no banheiro. Não porque algo grave aconteceu, mas porque ela não está aguentando mais carregar tudo sozinha. Às vezes ela tem vontade de sumir por uns dias. Não para largar a vida, mas só para descansar um pouco, poder respirar. No domingo, final da tarde, do nada o peito aperta, só dela pensar na segunda-feira. Em algum momento já surgiu aquele pensamento silencioso: e se eu tivesse feito escolhas diferentes? Como seria a minha vida? Mas ela não fala isso pra ninguém, porque por fora tudo precisa estar bem. Ela precisa estar forte. E a vida ensinou essa mulher a ser assim, a aguentar tudo. Ser forte, dar conta, não reclamar, priorizar os outros. E por muito tempo isso foi chamado de maturidade. Só que existe um problema nisso tudo. O corpo, ele não aguenta viver contra si mesmo o tempo todo. E quando ele não é escutado, ele começa a gritar. E o grito dele vem através de sintomas: aperto no peito, respiração curta, cansaço que não passa, insônia frequente, irritação sem nenhum motivo. E daí, quando a mulher fala o que ela está sentindo, começam as explicações rápidas. É fase, são os hormônios, descansa que passa. Você precisa de férias, se organiza melhor. O problema é que essas explicações elas só tratam o sintoma, mas elas não fazem a mulher pensar na vida que está produzindo tudo isso. A ansiedade não aparece porque você é fraca. Pelo contrário, ela aparece porque você foi forte demais por muito tempo. O mundo ensina as mulheres a controlar a ansiedade. Respirar, meditar, pensar positivo, tomar um remedinho para dormir. E algumas dessas coisas até funcionam por um tempo. Mas existe um detalhe que ninguém fala. Controlar a ansiedade não muda a vida que está causando tudo isso. A ansiedade não nasce do nada. Ela aparece quando a mulher passa anos se escolhendo por último, ignorando seus próprios limites, vivendo decisões baseadas na culpa, no medo, na expectativa dos outros. E chega um momento que o corpo não aguenta mais. E ele diz: assim não dá mais. E a sua ansiedade grita. E eu sei disso porque eu já vivi exatamente nesse lugar. Eu era sócia de uma empresa, eu funcionava, dava conta de tudo, era pau para toda obra. Mas por dentro eu estava sempre ansiosa, angustiada, agoniada, vivendo no meu limite, funcionando no automático e apagando incêndio para tudo quanto é lado. Eu resolvi aquilo que gritava primeiro. Até que chegou um momento que eu percebi algo que foi difícil para mim admitir. Eu estava funcionando às custas de mim mesma, às custas das coisas que eu não queria enxergar. E as coisas só mudaram quando eu comecei a perceber algumas coisas. E uma delas era que a ansiedade não estava tentando me destruir, ela estava tentando me acordar. E durante esse processo, nasceu uma pergunta que me ajudou bastante a sair desse automático. E é uma pergunta que eu vou compartilhar aqui com você, porque eu acredito que ela vai sim te ajudar bastante, assim como ela me ajudou. A pergunta é bem simples. E daí? Essa pergunta, ela é uma pausa. Uma pausa antes de você entrar num processo automático, numa repetição de coisas que você já nem sabe mais por quê. Como, por exemplo, quando você diz sim, sabendo que seria não.
Quando você volta atrás por causa da culpa, do medo ou por causa dos outros. Toda vez que você fica se explicando demais, antes mesmo de se escutar. Quando você fica se deixando por último. O e daí, ele serve para interromper isso, te fazer pensar. Quer ver como? E se eu disser não? E daí? O que isso muda para mim? E se alguém não gostar do que eu falar? E daí? Eu vou deixar de falar por causa do outro? Se eu escolher me priorizar, descansar hoje? E daí? O que isso vai impactar dentro de tudo o que eu tenho que fazer? Só que essa pergunta, ela não resolve tudo, mas ela começa a criar algo muito importante: consciência. E consciência é o que vai começar a mudar as coisas dentro de você. Essa pergunta, ela te ajuda a pensar em algo que é muito essencial. O que realmente faz sentido para mim. E a partir disso é que a mulher começa a se escutar. E não tem nada mais poderoso do que uma mulher que se escuta. Porque quando a mulher se escuta, três coisas começam a mudar dentro dela. Primeiro, ela para de se sentir culpada o tempo inteiro por estar assim. Ela percebe que isso não é um problema dela, um defeito, ela não é fraca. A segunda coisa é que ela começa a entender de onde as suas decisões estão vindo. São escolhas dela mesma ou são baseadas em culpa, medo, expectativa dos outros? E a terceira é que ela começa a voltar a se conectar com algo que ela desaprendeu, se escolher e decidir baseada em si mesma. E quando essas três coisas acontecem dentro de uma mulher, a ansiedade perde o controle. A mulher que começa a se escutar, ela muda de um jeito silencioso, mas muito poderoso. Ela começa a perceber quando ela está se abandonando, se deixando para depois, se deixando por último. Ela começa a falar mais não do que sim. Ela começa a se escolher em coisas simples, mas que fazem muita diferença para ela mesma. E algo muito importante acontece. Ela para de viver no piloto automático. A vida não fica perfeita, mas ela para de viver em guerra com ela mesma. Nada muda por fora de imediato, mas tudo muda por dentro. E a pergunta que eu te faço não é se isso está acontecendo com você. A pergunta que eu te deixo é em qual nível isso já está impactando na sua vida sem você perceber. Se você chegou até aqui, parte dessa conversa mexeu em algo aí dentro. E talvez você esteja buscando mais respostas, até uma consciência sobre o que está realmente acontecendo. Então, eu quero te deixar um presente. Nas minhas mentorias, eu uso algumas ferramentas, e uma delas é chamada escala de consciência. Ela te ajuda a enxergar, perceber em qual momento interno você está hoje. Não é um teste psicológico, é apenas um primeiro passo para você entender o que está acontecendo dentro de você. Se você quiser receber, comenta a consciência aqui embaixo, que eu te envio o link. Eu espero que essa conversa tenha mexido pelo menos 1% em algo dentro de você. Porque consciência começa assim, com pequenos passos, que juntos transformam completamente a vida que você vive. Obrigado por estar até aqui e te desejo um lindo dia.